E o nosso bate-papo de hoje é com o Luciano Penha, um dos participantes do Juntos por Uberlândia. Luciano, e vamos direto ao ponto, né? Como começou esse movimento e qual é o propósito do movimento? Celinho, esse movimento começou junto com a pandemia, no início de 2020. Né? Já vai um ano, hein? Já vai para um ano, isso. Então, na primeira onda, né, na onda de 2020, o grupo se formou, né, com aquele propósito de fazer com que a ajuda chegue a quem precisa, que esse é o slogan do Juntos por Uberlândia. E tem assim, uma polêmica, né, para deixar isso bem claro. O Juntos por Uberlândia é um movimento político, Luciano? De maneira nenhuma. O Juntos por Uberlândia é um movimento da sociedade civil organizada, não tem personalidade jurídica, é totalmente apartidário, né? Na verdade, Juntos por Uberlândia é a vontade de um grupo de pessoas bem intencionadas, que quer atrair cada vez mais pessoas bem intencionadas para ajudar a população. Para quem precisa, né, nesse momento aí que está desafiador para todo mundo. Nós não levantamos nenhuma bandeira diferente daquela de levar ajuda a quem precisa. E o grupo é um grupo aberto? Como que pode fazer para ser voluntário, para ajudar? Como que funciona isso? No Juntos a gente tem um conselho de pessoas que, na verdade, organizam um pouco o movimento, né? E temos uma infinidade, centenas de voluntários trabalhando, né? Ele funciona como se fosse uma ONG mesmo? Sim. Digamos assim, é um movimento organizado, mas sem uma personalidade jurídica, sem uma hierarquia muito bem estabelecida, né? Nós temos ali responsáveis, né, por organizar algumas ações necessárias para ajudar a população. Vocês começaram em 2020, né? Quais foram as conquistas com essa segunda onda? Qual tem sido o foco do trabalho? Então, quando o movimento começou no início de 2020, né, foram feitas diversas ações naquela primeira onda da pandemia. Nesse primeiro ano foram arrecadados aí mais de 5 milhões de reais, né? Nós doamos vários insumos para a rede pública de saúde, né, em termos de EPIs, que era principalmente o que estava faltando no início. Estava muito complicado, né? Também contribuímos com doação de vários respiradores, tanto para a rede local, como também para o Hospital Federal, que a gente tem aqui na nossa cidade. E também ajudamos com mais de 35 mil cestas básicas, né? Então foram diversas ações durante esse pico da primeira onda, né, onde a gente arrecadou e fez chegar a quem estava precisando algo em torno de 5 milhões de reais em ajuda. Aí veio a segunda onda, né? Sim. Na segunda onda a gente já entrou com algumas outras necessidades, né? A gente começou nessa segunda onda com a ação de ajuda das UTIs, né? É importante esclarecer para a população por que a gente ajudou nessa segunda onda com UTIs na rede privada. A gente, na verdade, sempre tenta otimizar os recursos disponíveis, né? E como a gente entendeu que em Uberlândia nós tínhamos 260 mil pessoas com convênio médico, com plano de saúde, né? Algum tipo de plano de saúde, que poderia sustentar essas UTIs, né, nós tomamos a decisão por investir uma quantidade de recursos que daria um número maior de UTIs para atender a população, porque não precisaríamos de colocar recursos para poder também sustentar, né, a equipe que opera a UTI, os insumos, né, para poder fazer o atendimento. Porque não é só você colocar a UTI, né? Você tem equipe, você tem tudo isso. Não é só comprar o equipamento. Então, essa iniciativa na rede privada teve esse objetivo. Então, convênio com hospitais que já tinham condição de ampliar sua capacidade de atendimento com equipes que já existiam, né, com infraestrutura física que já existia, e ia começar a atender uma população praticamente de imediato. Todas as ações de implantação de UTIs, depois de acordado com os hospitais, praticamente nós conseguimos implantar as UTIs em funcionamento entre uma semana e 10 dias. E quantas UTIs foram implantadas? Nós já implantamos 22 UTIs, 14 no MC, 4 no Santa Marta, e agora 4 no Madrecor. E os próximos hospitais que nós estamos trabalhando agora, o Santa Genoveva e depois o Santa Clara. E o movimento ele pretende trabalhar em frente às vacinas também? Sim, nós temos um grupo de trabalho dentro do Juntos, né, que está estudando esse assunto, né. É um assunto que não é tão simples, porque envolve ainda autorizações governamentais para que você possa adquirir as vacinas. Não sei se todos sabem, mas
Não basta a gente querer comprar. Não é só ir lá e comprar, né? Não. Então, existem algumas questões jurídicas aí de empecilho hoje para isso, né? O próprio município de Uberlândia já fez um movimento para comprar as vacinas, mas não consegue porque tem a questão da prioridade do governo federal. Isso vai ajudar muito, né, na hora que liberar, né, Luciano? Claro, né? E eu não tenho dúvida que a sociedade civil vai contribuir para isso. Sim. Quem está assistindo a gente agora, como pode fazer para ajudar, fazer doações para o movimento? Então, nós temos uma página na internet, né, juntosporuberlandia.com.br. Lá nós temos todas as informações sobre o nosso movimento, né? Lá tem o que já foi arrecadado, o que nós já conseguimos doar para a população, as ações que estão em andamento. Lá tem os dados de como que você pode contribuir, né? Seja através de uma transferência, um TED, um PIX, enfim. Nós temos lá várias maneiras de você poder contribuir. Lá também você tem informações de como ajudar voluntariamente também, né, nos trabalhos que são necessários. A imprensa tem ajudado isso? Isso não está na pauta não, mas é uma curiosidade minha, tem ajudado a divulgar mais esse movimento? Você tem um apoio bacana da imprensa? Como que está isso, da mídia? Sim, a gente só tem a agradecer à mídia. A mídia sempre que a gente chama, né, tem nos atendido, tem apoiado o movimento. Hoje tem muita pauta para a mídia aí acompanhar, né, sobre esse assunto, mas sempre que a gente chamou, a mídia tem nos apoiado e etc. Claro que gostaríamos de ter um pouco mais de espaço, mas... Se a gente tiver um movimento muito maior, né, como é a propaganda do Covid, né, a gente revertesse isso para um movimento, acho que cresceria muito mais, né? Sem sombra de dúvida, né? Toda divulgação sobre o trabalho que está sendo feito, ela ajuda a ter mais pessoas sensibilizadas a ajudar, né? E é transparente, né? Prestação de conta, tudo transparente para todo mundo, quem quiser ver o que está acontecendo com as doações, isso é tranquilo também, é transparente. Claro, tanto a destinação quanto a entrada dos recursos. O que você acha que são os desafios, os próximos passos, os desafios que o Juntos vai enfrentar agora, Luciano? Não, o Juntos, nessa segunda onda, ele traçou uma estratégia, né, de atuação. A gente começou pelas UTIs, mas nós temos aí mais 3 ou 4 frentes, a gente pode dizer assim, né? As principais delas, que já estão em execução, que eu posso te explicar, é a frente 2, que é a frente de doação de VNIs, né, para a rede pública e privada. Então, a VNI, não sei se você sabe, Celinha, é um protocolo de fisioterapia, né, aplicado ao paciente para ajudar no pulmão. Então, a fisioterapia para o pulmão, de maneira leiga, falando que eu não sou médico, né? E esse procedimento já tem estatística que reduz em 70% o avanço daquele paciente para uma internação num leito de UTI. Então, a mesma coisa, a gente está multiplicando os leitos de UTI ou reduzindo a necessidade de utilização dos leitos de UTI quando esse protocolo é bem aplicado nos pacientes. Então, o que o Juntos por Uberlândia fez, né? Traçou um plano para conseguir implantar, né, ou seja, emprestar equipamentos de respiração específicos para VNI, né? Depois que a gente entendeu com o corpo médico do nosso movimento que isso realmente traria resultado, e se juntou o Juntos por Uberlândia tem essa característica, né? Tem alguém já fazendo isso? A nossa palavra é juntos, né? Então, vamos fazer junto. E aí, nós identificamos uma ONG em Uberlândia, né, que é Resgatando Corações, acho que é esse o nome mesmo, o Dr. Paulo, um cara fantástico também, tem nos ajudado muito, né? E essa frente de trabalho hoje já colocou em funcionamento mais de 20 equipamentos de VNI, ajudando na discussão de montagem de equipe de fisioterapeutas para ajudar. E os feedbacks que a gente tem tido, tanto das unidades públicas quanto privadas que receberam essa nossa ajuda, né, tem sido fantástico, né? É um trabalho que está reduzindo significativamente o número de internações nas UTIs. Então, essa é a nossa frente de trabalho 2. Né? Nós falamos da frente de trabalho 3, que é a UTI, a 2, que são as VNIs, e a gente tem a frente de trabalho 1, que é a frente que a gente está agora, né, se dedicando muito a ela, que é a construção de um centro de apoio ao Covid. Né? Uma central onde a gente vai conseguir fazer consultas, né, e fazer um acompanhamento desses pacientes. E construir uma metodologia que depois possa ser também compartilhada com o setor público e privado da cidade. Mas o trabalho continua, né? Continua. Ainda tem a frente de doação de
de cestas básicas, porque a gente está começando agora a ser bastante procurado por essa questão, porque tem muita gente sem trabalhar, enfim. Aliás, isso aí é o que está mais complicado nesse momento agora, né? Uma das coisas que estão complicadas também é essa Sim. ociosidade, todo mundo em casa, isolado. A gente tem que entender que a economia está sofrendo com os movimentos aí governamentais para tentar evitar um pouco o colapso da rede de saúde. Tem que encontrar a forma de flexibilizar um pouco sem desmerecer a pandemia. Essa é uma grande polêmica, né, Celinho? E, assim, eu não estou aqui para criticar ninguém, enfim, não sou... de novo, o Juntos por Uberlândia é apartidário. Né? O que nós trabalhamos lá é entendendo quais são os mecanismos que fazem com que alguém, né, tome uma decisão X ou Y e tentar ajudar a diminuir aquele índice. Né? É o propósito do Juntos, né? Ajudar, né? Levar ajuda à população. E a gente está entendendo que pessoas que estão perdendo seu trabalho estão precisando de ajuda. Então, de alguma maneira, nós temos que ajudar eles. Ou ajudar com ações que façam que a economia volte a funcionar, ou levando algum tipo de ajuda alimentícia a essas pessoas. Bacana. Sendo que eu queria te agradecer e deixar um espaço para as considerações finais aí. A gente ficaria a tarde toda batendo papo aqui sobre isso. Seria um prazer, viu, Celinho? Bom, pessoal, o que eu gostaria de deixar de mensagem é assim, essa não é uma situação que vai acabar, não tem solução mágica. Nós vamos ter que conviver com ela, né? Nós vamos ter que conviver com ela mais um tempo, né? E ninguém consegue dizer para a gente quanto tempo. Então nós temos que se preparar para que seja um bom tempo ainda. E isso passa por a gente entender o que nós temos, qual que é o nosso papel, né? Para contribuir para que isso seja... essa convivência seja a melhor possível, né? Mas nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença por mais um tempo. Então, a gente tem que entender que o uso da máscara, quando a gente for a determinados ambientes, é fundamental, né? Porque protege você colocar a mão, protege alguém espirrar perto de você, enfim, protege você receber no ar uma quantidade de vírus que eventualmente pode acontecer, né? Então, o uso da máscara, ele não é moda, né? Ele é recomendado por todos os médicos que a gente conversa, as autoridades, etc. As mãos, os cuidados com as mãos, nos olhos, né? Enfim, você está de máscara, mas você passar a mão no olho, né? É a mesma coisa que você não está de máscara. Os hábitos, né? Vão ter que mudar todos. Então, essas coisas nós vamos ter que aprender. Então, festas com aglomerações, nós temos que evitar, né? Agora, também não podemos deixar de viver, né? O recado não é esse, né? Não é deixar de viver, não é ficar enclausurado, enfim. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença. Essa é a nossa visão. E o outro recado que a gente gostaria de dar para a população é assim, juntos a gente pode mais, né? Então, se cada um puder contribuir um pouquinho, né? Nem que seja não precisa ser aqui no nosso movimento, no Juntos por Uberlândia, pode ser com o seu vizinho que você sabe que está passando dificuldade, né? Pode ser com aquela pessoa que você está notando que está com dificuldade, mas não tem coragem nem de pedir. Então, às vezes, você ir lá e ajudar espontaneamente, então, a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, né? A esses sinais. Isso é uma maneira da gente ajudar, né? Agora, nós estamos vivendo uma situação no mundo onde cada vez mais a gente entende que a atitude do outro interfere na minha como indivíduo, né? Isso é viver em comunidade. Então, se a gente puder contribuir com bons hábitos, né, a gente já está contribuindo bastante. Se a gente puder ajudar o próximo, estamos contribuindo mais ainda, né? E eu acho que é só assim que a gente vai vencer. Levar informação, compartilhar também. Isso, né, também, né? Exatamente. Contaminar as pessoas com o bem, né? E a gente também tem coisas boas, né? A gente tem resultados positivos, a gente como brasileiro só fala mal do nosso país, só fala que aqui as coisas não funcionam, mas quando a gente realmente começa a comparar e perceber de fato as diferenças entre o nosso país e alguns outros países, a gente vê que o Brasil é um país que está fazendo muita coisa também, né? A gente não pode perder a crença no nosso país. A gente vê pessoas falando assim, nós temos que sair do Brasil. Isso não é solução, né, de jeito nenhum, né? A gente o brasileiro é um povo muito bom. E a gente está passando por um teste, né, nesse momento. O mundo inteiro está passando. E eu não tenho dúvida que o brasileiro tem condição de dar um show, né?
E a gente não pode igualar todo mundo por poucos que estão fazendo coisa errada. Pode generalizar, né? Não pode. É isso. Então é isso. Ok? Esse foi mais um programa Hub Club com Juntos por Uberlândia.